como criar novos hábitos para que você tenha uma boa saúde após os 40 anos. Esse é o tema do nosso primeiro episódio do Motora Cash. Para quem não conhece a Motora, nós somos uma clínica de fisioterapia, a primeira do Rio de Janeiro, a ter como especialidade fortalecimento muscular terapêutico, principalmente para as pessoas com mais de 60 anos. A gente está presente aqui no Rio, na Barra da Tijuca, em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá, especificamente na Rua Lopo Saraiva, no 79, no Pechincha. E na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7.841, no condomínio Sandec. Então, agenda sua avaliação gratuita e vem conferir aqui a nossa estrutura para você entender como que a gente pode entregar bons resultados para você e você ter uma boa autonomia aí a longo prazo. Bom, para o nosso primeiro tema, eu quero trazer aqui dois convidados importantes que têm muita bagagem para trazer boas informações para que você possa se educar e se informar para como cuidar da sua saúde aí a longo prazo. Nossa primeira convidada, ela é técnica em química, nutricionista formada pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduada em nutrição ortomolecular, pós-graduada em nutrição em fitoterapia e nutrição funcional pela Faculdade Metropolitana, pós-graduada em reumatologia interdisciplinar pela Universidade Unileia, consultora de saúde de uma rede de mercados de comidas naturais, obrigado, e também consultora de assuntos alimentares em conselhos escolares. Então a gente está falando aqui da Bárbara Sá. Bárbara, seja bem-vinda ao nosso... Obrigada, Felipe. É um prazer. Quer fazer alguma consideração? Faltou alguma coisa aqui no seu currículo? Estou com a Motora já na unidade da Taquara já tem 1 ano e agora inaugurando também a nutrição aqui na Barra. Acho que faltou dizer essa parceria, que é uma parceria de muito valor no caminho da minha profissão. Muito legal. E mãe da... Mãe da Manu. Mãe da Manu, a grande Manu. E o nosso outro convidado também, que vai contribuir bastante com várias informações aqui, é o José Gonçalves. Ele é fisioterapeuta graduado pela UFRJ, especializado em neurociências aplicadas à reabilitação, também pela UFRJ, mestre em anatomia e cofundador e gestor clínico aqui da Motora. Então, José, bem-vindo à sua casa, né? Obrigado, literalmente, né? Estamos em casa junto com a Bárbara, então pra gente é muita satisfação poder inaugurar esse novo projeto com o MotoraCast e, enfim, trazer mais informação de qualidade pro pessoal que acompanha a gente. E paizão da Cecília, né? Pai da Cecília. Bom, meu nome é Felipe Vidal, eu sou responsável pelo marketing aqui da Motora, responsável aí pelas informações que a gente vem trazendo nas redes sociais. E se você tiver alguma ideia, algum conselho para que você possa trazer para a gente, se comunicar melhor com você, pode deixar aqui nos comentários onde você estiver assistindo, seja no YouTube, seja no Spotify, seja nas redes sociais. Deixa aqui o que você quer saber, quais são as suas principais dúvidas, tá? Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Vamos falar principalmente sobre você se preparar para que você tenha uma saúde de longo prazo, ou seja, você tenha autonomia, você não venha depender de outras pessoas para que você caminhe na rua, ou para que você faça as suas atividades do dia a dia, para que você não corra riscos de queda, para que você melhore seu sono e entre outras coisas. Então, eu quero começar aqui fazendo a pergunta para a Bárbara. Bárbara, há um tempo atrás, eu participei, né, de um trabalho de marketing multinível. Nessa época, a gente vendia um produto lá que era justamente para emagrecimento, né? E aí tinha umas restrições, tinha uns cardápios, enfim. Eu acabei fazendo um desafio de 30 dias que a gente tinha que fazer. Nada melhor do que a gente como resultado para a gente poder vender o produto, né? E aí o que aconteceu comigo? Em 30 dias, eu estava pelo menos 10, 12 quilos acima do meu peso. Em 30 dias eu eliminei 9 quilos. Só que isso, na verdade, eu entendi que era uma consequência do que eu fiz, porque as principais melhorias foi o meu sono, o meu humor, que foi drasticamente mudado. Então eu não me incomodava mais com nada, não me estressava, eu tive ali como se fosse um gerenciamento de estresse, né?
E eu queria trazer para as pessoas que estão assistindo aqui hoje a importância da boa alimentação, não só voltada para o emagrecimento, mas como que uma boa alimentação ela influencia em outras coisas dentro do nosso dia a dia, em várias áreas, sendo pai ou mãe, sendo funcionário numa empresa, vivendo o dia a dia de fato, como isso se transforma num novo hábito e como isso traz para a gente um grande benefício para a saúde. Então, nós temos um relógio biológico, né? A gente fala do ciclo circadiano, onde a gente tem a regulação de hormônios, né, favoráveis para aquele momento do dia, né? Então, quando a gente acorda, quando a gente dorme, então a gente precisa regular. O que se está muito em alta agora? A melatonina, né? A melatonina, nós produzimos a melatonina no período da noite, quando a gente já não tem mais aquela incidência da luz, a luz branca, né? Que é a luz do celular, a luz da televisão, né? Que muitas pessoas interferem essa produção da melatonina justamente por ficar no celular, por acabar vendo série até tarde, né? E aí você já prejudica o quê? Esse relógio biológico. No que você atrapalha a produção da melatonina, você também não dá o descanso para o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. É justamente o inverso da melatonina, né? Então, ele vai te dar aquele gás para você ter atitudes, para você correr. Naquele momento, você não vai ter fome. Quando você está com a ativação do cortisol ordenada, você, por exemplo, você está fugindo de um assaltante, você vai ter fome naquele momento? Não, teu cortisol está ali, você está no momento de estresse, você não vai ter fome. Ao momento que você desordena a melatonina, que você desordena a produção do cortisol, você passa a trabalhar não somente nesse estresse, nessa que você falou que conseguiu modular nesse período, né, de gerenciamento do teu tempo, como também na questão do centro de saciedade. E aí você come em compulsão, né? Então é importante ter esse ciclo circadiano respeitado, e aí a gente passa por outras questões hormonais, por produção de insulina, né? De como você vai absorver aquele excesso de carboidrato. E aí, quando você começa a ordenar essa disfunção metabólica, você começa a ajustar todos esses pontos que eu falei, de saciedade, controle de fome, e aí você consegue regular, ter uma alimentação mais regrada, não que precisa, a gente sabe que não precisa comer de 3 em 3 horas, mas é importante você modular o quanto você vai ter fome. Às vezes você pensa que não está com fome naquele momento, mas não prestou atenção que você está chegando no almoço com uma fome de comer, aí como é chamado por uma capivara, você come aquele prato gigante, né? E aí você não pensa que isso poderia ter sido modulado desde a noite anterior, que você optou por trabalhar até mais tarde, ou por ficar vendo série até mais tarde, e aí isso tudo vai se desregulando. A gente precisa respeitar esse relógio, né, metabólico, porque a gente precisa ordenar o dia seguinte, né? Isso faz uma construção de uma vida mais saudável. Então, dentro de cada indivíduo, com a sua particularidade genética, né? Modular a alimentação durante o dia para que ele tenha esses benefícios no sono, no estresse. Exatamente. É natural do corpo, Felipe, esse relógio metabólico, né? Então, se você naturalmente já vai chegando no período noturno e você não fizer estímulos que façam enganar o teu organismo que ainda está dia, naturalmente em todos os indivíduos você vai ter, por exemplo, a produção de melatonina. E existe uma forma mais generalizada, por exemplo, da gente... O que a gente pode apresentar aqui para as pessoas de estímulos durante a noite para que ela tenha um sono melhor, de uma forma generalizada, sem que a gente atinja a pessoa com cada individualidade? Aí a gente fala de atitudes desde, vamos dizer, o finalzinho ali da tarde, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem o teu treino, né, no momento à noite, e aí acabam ingerindo, por exemplo, a cafeína, né? Ela pode interferir no teu sono, né? Vai te dar o gás ali que você precisa para atividade física, porque as pessoas ainda têm não conseguem discernir o que seria
uma falta de disposição pelo cansaço, ou que seria, muitas vezes, e é, uma falta de nutrientes, né, de vitaminas e minerais. Então, acabam exagerando na dose de cafeína, atrapalhando o sono, né, e juntamente com, se você vai ficar acordado, obviamente, você não vai ficar olhando para nada, né, então você vai acabar pegando o celular, vai acabar vendo uma série, enfim, aí você já incide mais um ponto que é negativo para a modulação desse sono, né, que é a luz branca, como eu falei. Então, acaba refletindo nessa desorganização do sono. E aquela informação, não sei se é verdade ou mito, de você ter uma alimentação antes do sono. Por exemplo, preciso comer até 2 horas antes de dormir. Se eu comer até 8 horas e dormir às 10, tá ok. É assim que funciona mesmo? Sim, por quê? Tem, por exemplo, quando a gente fala do estômago, né? Vamos usar para um contexto. Você está em casa e você quer dormir, mas teu filho está ali vendo um desenho alto e você não consegue relaxar para ganhar aquele teu sono, certo? Assim é como o estômago. Se você come muito perto de dormir, ele vai estar ali em funcionamento, né? Não que ele deixe de funcionar, mas ele está numa ativação, numa liberação ali de ácido para a digestão daquele alimento muito grande. Então, você já tem um ponto que não está relaxando como precisa relaxar. Fora que tem os malefícios para o próprio estômago, né? Quando você ainda vai inserir uma pressão ali, onde você está ainda digerindo o alimento. Então, um ponto crucial realmente é você fazer essa alimentação até 2 horas antes de dormir. Isso a gente se tratando de estômago. E quando a gente fala de alimentação, aí a gente fala de alimentos excitatórios, né? Como a gente falou da cafeína, por exemplo, né? O próprio carboidrato, o que é esse carboidrato? Né, ele dá uma energia. Qual fonte de carboidrato que você está consumindo antes de dormir, né? O indicado é que a gente consuma um carboidrato que ele seja mais complexo, né? Que ele tenha a presença de fibras. Por quê? Porque vai ter uma liberação ali durante a noite de pequenas doses desse carboidrato para te reverter em energia. Dá um exemplo aí pra gente de carboidrato aí pra gente. Então, se você jantar, por exemplo, que eu sou super a favor de jantar, né? Em algum momento se perdeu a questão de que se precisa lanchar, né? Claro, se te incomoda jantar ou não é um contexto de casa por ter ali o jantar, tudo bem. Mas é legal porque tem fibras, tem o arroz, por exemplo, vai botar o arroz, vai botar ali uma batata, mas você tem a presença de uma salada, de um legume, e isso se torna um complexo ali de um carboidrato, né? O carboidrato que não é de fácil digestão. E aí você vai liberando ali ao longo da noite. Então você não tem o risco de uma hipoglicemia, por exemplo, noturno. Ao invés de você botar um monte de arroz no prato, você distribui arroz, um pouquinho Fazer de arroz, uma distribuição adequada. um pouquinho de legume. Bacana, bacana. Tá ok. Bom, a gente está falando aqui um pouco de 3 pilares para a saúde. Então, a gente está falando aqui de uma boa alimentação para ter uma qualidade de sono. E não pode ficar de fora, que eu acho que também é fundamental, eu acho não, né? A ciência já diz isso. Atividade física, já comprovadamente, é uma coisa que traz, é um dos pilares fundamentais da qualidade de vida, da saúde, e acredito que até em qualquer idade, mas principalmente após os 40 anos. Então, José, você que é habilitado aí para esse assunto, eu acho que antes da gente falar da importância da atividade física, eu acho muito importante a gente falar sobre como a Motora trabalha isso aqui dentro. Porque muitas pessoas, quando vêm para cá, elas olham para a Motora e pensam, nossa, a Motora é uma academia. E não, na verdade, né? A Motora é uma clínica e a academia terapêutica é um produto dentro dela que a gente oferta para as pessoas virem aqui e fortalecer o corpo, deixar o corpo mais firme, enfim. Como que a Motora trabalha com isso e qual é o objetivo, na verdade, da academia terapêutica dentro da clínica? Certo. Uma coisa que é importantíssima é o que você acabou de pontuar, né? A Motora é uma clínica. Nós somos uma clínica de fisioterapia. Todos os profissionais que atuam aqui dentro são fisioterapeutas capacitados e especializados em realizar o tratamento com
a parte de mecanoterapia, que é o que a gente oferece. Esse é o termo técnico, né? Mecanoterapia é o trabalho de fortalecimento muscular a partir de forças mecânicas, né? O aparelho de musculação que a gente acaba utilizando, ele é voltado para paciente. Então, é um aparelho de musculação terapêutico, literalmente. Por isso que a gente acaba usando um pouco esse nome de academia terapêutica, que é para instigar e provocar uma curiosidade e mostrar para o público que a gente não é meramente uma clínica em que a pessoa vai deitar numa maca e vai receber alguma intervenção, seja uma terapia manual, uma eletroterapia ou até exercícios na própria maca, coisa que a gente faz aqui também. A gente anuncia e projeta todo o nosso know-how em cima da musculação terapêutica. Como que funciona, então, a musculação terapêutica? A gente precisa fazer a avaliação do paciente, entender o que essa pessoa está apresentando, quais são as dificuldades que ela tem, funcionais, subir e descer um degrau, dirigir, fazer comida em casa, trabalhar na cozinha, fazer uma faxina, seja lá o que for, para conseguir entender qual é a musculatura-alvo que a gente tem que trabalhar. Então, a pessoa, quando ela vem até a gente, esse paciente ele não vai simplesmente receber uma série de exercícios aleatória em que ela vai pegar os aparelhos e começar a fazer os exercícios. Ela vai ser orientada pelo fisioterapeuta, mas ela vai ter ênfase na musculatura-alvo para melhorar a função que ela está tendo de prejuízo naquele momento. Se for uma dor no joelho, a gente vai trabalhar membro inferior. Se for uma dor na lombar, a gente vai ter que trabalhar tudo, porque dor lombar não se trabalha somente lombar. E por aí vai. Se for uma dor no ombro, a gente vai dar ênfase na relação da musculatura do ombro. E aí o fisioterapeuta vai orientar e acompanhar esse paciente dentro dos exercícios. Então não é simplesmente um local para a pessoa vir e fazer exercício de forma global. A gente vai ter concentração em cima do problema e da dor que o paciente está apresentando. Então isso é uma coisa muito importante da gente pontuar. Porque, vez ou outra, pode acontecer da pessoa confundir a gente com outro tipo de serviço, de achar que vai vir aqui somente para fazer exercícios porque é uma academia tradicional, e não é. Nós somos uma clínica de fisioterapia. Não é como se a pessoa pudesse entrar a hora que ela quiser para fazer exercício. Ela precisa agendar, é uma sessão de fisioterapia. Exatamente. E aí a sessão é agendada, a gente tem um número certo de atendimentos por horário, que é para não ter um overbooking, não exagerar na quantidade de atendimentos naquele momento e o fisioterapeuta não conseguir ter controle em cima do que os pacientes estão realizando. Então existe todo um cuidado, uma atenção que a gente precisa ter para conseguir entregar o resultado para a pessoa, porque é uma via de mão dupla. A gente tem que estar aqui presente para orientar e fiscalizar o que está sendo realizado, e ao mesmo tempo o paciente tem que vir até a gente para poder fazer o exercício. Não é algo que a gente consiga fazer de repente através da tela, né, numa videochamada. A gente precisa que a pessoa esteja aqui com a gente para a gente conseguir criar toda a metodologia, desenvolver toda a metodologia junto com o paciente. Até porque os aparelhos eles são fabricados especificamente para terapia, né? Você não consegue fazer uma hipertrofia, por exemplo. Para conseguir fazer hipertrofia, a gente só precisaria exagerar na carga. Dá para trabalhar com hipertrofia com esses aparelhos. Eles não são, vamos dizer assim, a melhor forma de fazer hipertrofia. Seria uma fase final de reabilitação, esse paciente de repente já seria encaminhado para uma academia tradicional. Teria muito mais facilidade, até por uma questão de lógica de tempo, de acesso a outro tipo de exercícios, coisas que a gente acaba não tendo controle aqui na motora. Mas para fazer hipertrofia a gente só tem que seguir algumas regrinhas, assim, mas a questão é só uma questão estrutural mesmo, que a gente acaba não conseguindo atingir essa questão. Se o paciente ele quiser, sei lá, se focar um pouco mais em ganhar músculo e tal, aí é já um outro ambiente. Se o paciente quiser ficar aqui para apenas fortalecer o corpo e a longo prazo ele continuar tendo firmeza, aí aqui é o lugar. O nosso foco aqui é justamente com pessoas que estão sentindo dores para realizar movimentos, estão com alguma lesão detectada em algum tendão, algum músculo, ou até numa articulação, para a gente conseguir desenvolver o movimento com elas e elas se tornarem capacitadas para fazer exercícios em qualquer lugar depois. Seja na motora, seja numa academia tradicional. A questão é que criar músculo, como você colocou, a gente pode criar músculo mesmo sem série de hipertrofia. Hipertrofia é criar volume. A gente pode criar mais fibras musculares mesmo sem fazer necessariamente a hipertrofia acontecer. Aí é uma questão mais bioquímica, né? Dentro do músculo, dentro da fibra muscular. A gente pode, inclusive, usar a eletroterapia para facilitar um arranque para esse músculo. Então é muito comum pessoas que passam por um pós-cirúrgico, por exemplo, num joelho, por uma lesão de ligamento ou por uma lesão no menisco, teve que fazer uma artroscopia, que é uma cirurgia super simples, a pessoa recebe alta no dia seguinte, já começa a caminhar mesmo com auxílio de muletas, ela vai sair da cirurgia com o músculo debilitado. A gente vê na perimetria da coxa que aquela coxa está mais fina que a outra. E aquilo aconteceu na última semana.
e não foi porque ela perdeu o músculo, foi porque o cérebro começou a inativar aquele músculo. A gente chama isso de inibição artrogênica. E as pessoas desconhecem isso, mas elas veem que a coxa delas está mais fina. A gente usa aqui não só o aparelho de musculação, mas a eletroterapia para ativar essa fibra muscular de forma obrigatória. A gente enfatiza o músculo junto com o exercício. Então a gente usa as duas tecnologias, vamos chamar assim, né? O exercício, a partir da força mecânica, e a eletroterapia através de uma eletroestimulação. Né? Então isso é uma forma da gente fazer hipertrofia. Eu posso trabalhar mais a parte de energia do músculo, dependendo do modo que eu usar no aparelho, né, no aparelho de eletroterapia, como eu posso aumentar a síntese proteica, ou seja, eu vou produzir mais fibras musculares com o mesmo aparelho. Eu posso escolher que fase que o paciente está. Então eu estou criando músculo, mesmo com uma pessoa em grau inicial de reabilitação pós uma cirurgia de artroscopia de joelho. É uma coisa que a gente faz rotineiramente. Perfeito. Então, essa sua fala me dá até uma entrada para um outro assunto, que é, de fato, atividade física. Então, assim, a gente entende que o paciente aqui dentro ele pode criar músculo dentro do que ele precisa, né, para continuar praticando as atividades dele do dia a dia. Uma vez eu vi uma reportagem falando sobre músculo, na verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre algum tipo de acidente ou tem algum tipo de doença precisa ser internada, por exemplo. E essa pessoa passará um mês internada, 3 semanas, enfim. E eu ouvi nessa reportagem falando o seguinte: o músculo, na verdade, ele te auxilia nesse período de internação em manter você, em assegurar mais que você consiga sair de lá mais saudável, ou seja, é como se o músculo mantesse você, uma das coisas que mantém você vivo ali, que mantém, segura um pouco, né? Isso faz sentido, cara? É isso mesmo? Tipo, o músculo ajuda você numa internação a você, assim, se manter ainda ali bem, entre aspas? Isso aí. É bem interessante porque eu acredito que boa parte da mídia usa certas frases como simplesmente uma forma de atrair o público com uma frase pronta e fácil de absorver. Se a gente esmiuçar isso um pouquinho, na verdade o músculo ele se torna um ponto de energia para o corpo, né? Então, a Bárbara vai poder corroborar com o que eu estou falando. Eu sou entusiasta de exercício. Eu faço exercício há pelo menos aí quase 20 anos. Desde a minha infância, eu gostava de fazer natação. Desde 2006, eu acho que eu faço musculação de forma ininterrupta, a não ser que eu tenha algum problema, ou viagem, alguma coisa assim, eu paro de fazer a musculação, mas eu sempre estou voltando. E corrida e natação é uma coisa que eu vou e volto atualmente. Né? Já fiz maratona, já fiz corrida de 10, 20, 42 quilômetros, já fiz maratona aquática, eu gosto muito de fazer exercício. O que eu percebo? Que quando a gente para de fazer o exercício, e aí a gente pode até chegar ao ponto da internação, mas quando a gente para de fazer exercício, a gente sente que o músculo dá uma murchada de leve. Ele diminui de volume, para falar de uma forma mais simples. Ele diminui de volume porque ele também perdeu líquido. Né? Ele perde, não necessariamente a gente perdeu força, mas ele perdeu líquido. A gente perde um pouco de capacidade, de condicionamento. Quando a gente volta, a gente sente a dor muscular de novo. Mas quando a gente parte para uma internação, a gente está ficando acamado, né, dentro de um hospital. A gente pode até fazer uma caminhada, dependendo do quadro que o paciente está apresentando dentro do hospital, mas nunca vai se equiparar com o grau de exigência física que a gente tem fora do hospital. Na rotina que a gente tem no nosso dia a dia, de acordar, pegar nosso carro, pegar uma condução, fazer o nosso trabalho, fazer um exercício, voltar para casa, não é igual a ficar no hospital deitado na cama. Então o corpo ele age de uma forma muito inteligente. Ele vai usar a energia do que ele tiver mais fácil acesso, onde ele tiver mais fácil acesso. O músculo é uma fonte de energia muito fácil de ser, entre aspas, digerida pelo corpo. Como eu falei, eu gostava de fazer corrida. Se a gente sai para fazer uma corrida de mais de 1 hora de duração, é recomendável que a gente use uma fonte de carboidrato durante a corrida. Isso pode ser um gel, que a gente carrega no bolso e depois toma um pouco de água para fazer ele dissolver no nosso estômago, ou pode ser um isotônico, que vende adoidado por aí, tem várias marcas diferentes, coloridos e tudo mais, com sabores. Aquilo é uma excelente fonte de carboidrato para durante a atividade física, porque é facilmente absorvido. Se a gente não usa essa fonte de carboidrato, o que o corpo vai fazer, Bárbara? Então, exatamente isso. A gente tem uma reserva, né, de glicose em forma de glicogênio. Então, é o glicogênio hepático e muscular, né? Então, no paciente acamado, onde não está tendo aquele suporte calórico, claro que no hospital tem, né, um suporte calórico
o mais possível parecido com o que o paciente precisa para não ter essa depressão, mas ainda assim pode ocorrer. Aquele paciente que tem já uma massa muscular maior, é como se você tivesse uma reserva de dinheiro. Se você tem uma reserva maior, você tem uma seguridade maior. Então, aquele paciente tem mais a perder, vamos dizer assim. Então, o corpo foi resgatar a energia na fonte muscular, do glicogênio muscular, só que ele tem bastante. Então, ainda vai ser um paciente que vai ter esse controle, né, maior, visto a um paciente que já tem uma massa muscular já depletada, já baixa, né? Isso. Então, ele vai se agravar mais facilmente. É como se as chances de quem tem mais músculo ter mais segurança para sair daquela internação do que quem não tem, né? O que eu estava tentando explicar com a corrida é que, no caso, se a pessoa não usa o gel, o músculo vai começar a ser usado como fonte de glicogênio para gerar energia. E esse atleta, a pessoa que está fazendo exercício, perde desempenho durante a atividade. Ela começa a se apresentar mais cansada, não consegue sustentar aquela velocidade de corrida, por exemplo. Ela começa a aumentar o tempo e até que ela pode até quebrar, vamos chamar assim, e não concluir o treino ou até aquela prova. No hospital é exatamente isso. O músculo vira essa fonte de energia, por mais que tenha uma dieta super equilibrada e balanceada, orientada pelos nutricionistas da equipe, mas ainda assim essa pessoa vai usar o músculo dela como fonte de energia para conseguir manter o corpo saudável, ou com as funções que todos nós temos que fazer dentro do hospital. Quanto mais tempo de internação, maior depressão muscular a gente vai apresentar, mais perda muscular a gente vai apresentar. O que a gente vê aqui, pessoas destreinadas, que nunca tiveram o hábito de fazer atividade física, de fazer exercício, que são sedentários, vão ter uma perda muito maior do que quem já entrou treinado. Uma pessoa que tem o hábito de fazer exercício 3 vezes por semana, vamos colocar assim, exercício de força, fortalecimento muscular, porque às vezes caminhada pode ser entendida como exercício, mas estou falando de exercício de construir fibra, né? Então, exercício de força muscular, se a pessoa que entra lá com esse treinamento, ela vai ter maior capacidade do que se a gente imaginasse o mesmo sujeito, só que sedentário, entrando para ter o mesmo tempo de internação. Esse mesmo sujeito sairia em momentos diferentes, com condições diferentes dessa internação, por conta da energia que o músculo tem armazenada nele e que o corpo pode usar como reserva. Antes da gente ligar, a gente estava falando, né, sobre a questão da restrição de carboidratos, né? E aí é muito engraçado que alguns pacientes chegam assim, não, porque eu estou restringindo carboidrato, que agora eu vou conseguir perder a minha gordurinha, ganhar meu músculo. Parabéns, você está botando o teu músculo aí por ralo abaixo. Na verdade, quando você tem uma restrição e como o José falou, você restringe carboidrato, por exemplo, ele deu o exemplo da corrida, mas no exercício também, você precisa da fonte de carboidrato. E você restringe, você vai usar o quê? Você vai acabar tendo a depressão muscular, né? Você vai até achar que se você, na balança, você vai perder peso, né? E nossa, que bacana, acontece muito, né? Hoje a dieta da proteína ainda é muito famosa porque tem relatos de curto prazo com muita perda, né? Ah, poxa, eu perdi em um mês 20 quilos, perdi em 15 dias 15 quilos. Isso dentro de uma nutrição natural não ocorre, né? Então, muito possivelmente, quando você for fazer lá a sua bioimpedância, você teve perda de massa muscular. E o que não é interessante, porque aí você faz uma inversão. Você começa a deixar o teu corpo mais metabolicamente abaixo do que precisa, né? Mais preguiçoso, vamos dizer assim. Aí você interrompe aquele tipo de dieta, porque é um tipo de dieta que você não consegue levar para a vida toda. É incompatível com a vida, você tirar o carboidrato para sempre. E aí você acaba tirando, você vai ter uma compulsão pós esse estilo de dieta, né? E ainda você vai ter um metabolismo mais lento, possivelmente com alterações bioquímicas mais favoráveis em relação ao aumento, né? Até essa chance de aumento de colesterol, porque quando você pensa nas proteínas, né? Essa dieta é rica em proteínas que têm muita gordura, às vezes linguiça, né? Os embutidos, ou às vezes carnes vermelhas, que são muito gordas, né? E aí você tem uma descompensação desse percentual de gordura em relação à massa muscular. Mas a balança tá ali pesando menos e para algumas pessoas é o que importa, né? E não é. Entendi. Acho importante também a gente frisar o seguinte. A diferença do paciente que, por exemplo, foi internado, tem músculo, e um outro paciente que foi internado e está com a gordura em excesso no corpo. As pessoas às vezes podem confundir isso.
Ok, a gente entende aqui que a primeira fonte de energia que o corpo usa é o músculo, correto? E no caso da gordura em excesso? Ele tem o mesmo benefício que o músculo ali ou não? Pelo contrário, quando a gente tem o sobrepeso, naturalmente já é um sobrepeso comum. Você está aí com 5, 10 quilos a mais. Todo mundo já tem uma liberação, né, de agentes inflamatórios ocorrendo. Né? Você começa a fazer um estresse oxidativo, que a gente fala. Você começa a mexer na ordem das suas células. Né? A gente deixa como se a gente produzisse células mais instáveis, né? Onde a gente fala que são os radicais livres, né? E a gente fala muito dos radicais livres frente à saúde estética, vamos dizer assim, né? A questão de rugas, né? Por que a gente precisa de antioxidantes? Por que a vitamina C ajuda tanto nessa questão? Mas a gente também pode falar de doenças neurodegenerativas, né? Quando a gente causa esse estresse. Então, um paciente que também já entre nesse contexto com gordura elevada e massa magra abaixo, é um paciente muito instável, porque ele está tendo a questão dos marcadores inflamatórios alterados, né? Então, se ele já está ali num processo de inflamação, ele piora o quadro, né? E possivelmente é um paciente desregulado metabolicamente, né? Colesterol alto, né? Em síndrome metabólica que a gente fala, quando tem colesterol alto, glicose alta, insulina alta, né? E ainda é um paciente que tem pouca massa muscular. Então, não é nada colaborativo para o estado geral daquele paciente. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve, claro. Queria pegar exatamente esse gancho que a Bárbara estava falando, que ela está falando que a gordura é pró-inflamatória. Uhum. Né? Isso é uma coisa que é pouquíssimo veiculada. As pessoas não têm a menor noção de que gordura não é só uma reserva de energia. Elas acham que acabam sendo beneficiadas, né? Eu tenho um pouco de gordura, eu vou ter uma reserva caso aconteça algum problema. Existem também alimentos que são pró-inflamatórios. Sim. Assim como tem os alimentos anti-inflamatórios. Exato. Quais seriam os pró-inflamatórios? Então, os pró-inflamatórios exatamente são o quê? O excesso de carboidrato, o excesso de industrializados, o excesso de embutidos, né? Isso tem uma inflamação tanto direta pela questão do sobrepeso que você vai ganhar, tanto muitas vezes como a não digestão correta que é feita desses alimentos, né? E aí a gente começa a entrar na questão de intolerâncias, né? De barreiras intestinais sendo interrompidas, né? Tudo você atrapalha esse processo inflamatório do corpo, né? E aí a falta de exercício físico, o consumo de álcool, né? O sono não adequado, isso tudo acaba influenciando, né? Então, se você é um paciente, uma pessoa, né, um indivíduo, que você está todo dia consumindo aqueles alimentos, né? Que a gente fala de calorias vazias, que não tem nutriente nenhum, né? Você acaba tendo indisposição para o treino, você acaba inflamando mais o teu corpo, né? E ainda não faz o consumo dos alimentos anti-inflamatórios, por exemplo, uma cúrcuma, né? E aí a gente bate em outra frente que, infelizmente, né, a gente tem o acesso hoje mais às informações, mas a indústria também se aproveita um pouco, né, em relação, por exemplo, a cúrcuma é super anti-inflamatória, mas se você for comprar, dependendo de onde você for comprar, não tem nem cúrcuma ali, né, tá adulterada. Então, por isso que a ortomolecular, desde que então me especializei, eu sou apaixonada porque a gente consegue atingir aquele ativo ali de forma isolada, com alta absorção. Então, a gente precisa estar em equilíbrio. Não consumir os alimentos pró-inflamatórios e consumir os alimentos anti-inflamatórios, né? E conduzir todo esse resto em relação à atividade física. É um quebra-cabeça, né? Que tem que se encaixar para o paciente ter. E aí, quando você fala nos alimentos industrializados, você está falando daqueles que são prontos, né? Por exemplo, uma lasanha congelada, né? Um prato que já vem pronto do freezer para dentro do micro-ondas ou do forno e a pessoa já consome aquilo daquela forma. Sim, sim. Né? Ó, porque o arroz ele é industrializado. Né? Você compra um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma garrafa de azeite. Então, eu vou falar melhor. Ultraprocessado. Ultraprocessado, né? Porque a gente é muito difícil, a gente não tem como só consumir hortifruti o dia inteiro, né? A gente precisa também de alguma coisa que vai vir empacotada pra gente. Sim, né? Mas tem pessoas que vivem de dieta frugívora. Tem sim. Mas são os ultraprocessados. E aí, até tendo um gancho que você no início
me apresentando, falou sobre a questão da nutrição, né, no âmbito escolar. Esse ano tivemos a lei em vigência de não ter ultraprocessados no contexto escolar, entendendo que aquela criança passa ali maior parte do seu dia fazendo refeição naquele local, né? Então a gente não pode ter a presença de ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Assim, parece uma maneira bem grosseira. Você tem o milho in natura, você vai comer o milho in natura. É um alimento in natura. Você já botou, invasou ele para aquele vidrinho, é processado. Virou um biscoitinho de milho, é ultraprocessado. Foi inserido ali muitos processos e muitos elementos químicos, né? Então, ele se torna um alimento ultraprocessado e esse que tem o fator mais potencial cancerígeno, enfim, todos os malefícios. Agora, é lógico que, ao mesmo tempo, eu queria fazer só uma alusão ao cortisol agora. Uhum. Porque quando a gente pensa numa pessoa, porque é muito fácil que eu acho que, assim, pra gente que tem o hábito, né, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de me alimentar bem, Sim. pra gente é muito fácil assimilar as coisas que a gente está conversando e implantar isso no nosso dia a dia. Mas imaginar uma pessoa que está com a alimentação totalmente desregulada. Às vezes passa a impressão de que ela, de uma hora para outra, tem que abortar tudo que ela está fazendo e começar do zero a parar de consumir ultraprocessado, a comer somente fruta, legume, verdura de forma variada, sem que ela nunca teve nenhum hábito de ir até o hortifruti para fazer isso. Uhum. Sem ter orientação do nutricionista, eu acho que é impossível. Sim. Porque acaba restringindo demais. a pessoa já com o nutricionista, você já chega e apresenta para ela uma forma, um método para aquilo funcionar. Né? Fazer isso por conta própria acho quase praticamente impossível. E isso elevaria muito o nível de cortisol da pessoa, porque gera um estresse. Sim. Né? Então você já joga para. É mais um fator que acaba contribuindo negativamente para o processo. A alimentação está ruim, você fica estressado porque você sabe que está fazendo errado, não consegue fazer certo, dorme pior e o ciclo continua rodando para trás. Né? Então acho que o essencial é, primeiro, ter acompanhamento. Né? Não dá para a pessoa simplesmente pegar e começar a fazer as coisas sozinha. Até dá. Se tiver muito interesse, se tiver, né, tiver muito esforço. É engraçado que normalmente o paciente que faz sozinho, ele restringe mais e as chances de largar são muito maiores. Muito maiores. É porque eles costumam buscar muito no Google, né? Como fazer dieta sem sal. Só que como a gente estava falando, a nutrição, ela passa uma dieta bem personalizada de acordo com exames que a pessoa traz, porque ela deve ter uns índices de colesterol um pouco mais alto, um outro mais baixo. E aí, de repente, uma pessoa precisa de um índice calórico maior do que a outra. Então, tudo vai embasado dentro da ciência. Não é simplesmente buscar no Google aqui e tal. Possivelmente, a pessoa pode até emagrecer, mas não de uma forma bem saudável como ela poderia estar fazendo com um profissional, por exemplo. E mais prazerosa, né? Eu quero entrar num outro assunto aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre prevenção e pós-problema, né? Mas eu queria falar sobre um assunto muito importante dentro da nutrição, que é dopamina. Primeiro, eu queria que você pudesse explicar pra gente, de uma forma assim, não técnica, o que é dopamina, porque eu quero entrar num momento que a gente está tendo muito agora com a tecnologia, em que a dopamina, ela tá, assim, as pessoas não sabem o que é, mas elas estão o tempo todo em busca disso, justamente pelo período tecnológico que a gente está passando, a revolução tecnológica. Mas fala pra gente assim, o que significa, o que é a dopamina? Hoje em dia a gente busca muito essa... Na verdade, a gente não tem a atenção plena, né? A gente quer totalmente um momento de estímulo, né? Aquilo que causa estímulo na gente, assim como a gente falou do hormônio, né? Quando a gente falou do hormônio do estresse, do hormônio que faz causar o sono, né? A gente pode falar, por exemplo, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e a dopamina, ela vai causar aquele alerta na gente, né? Onde vai instigar a gente, onde vai ter aquela sensação prazerosa, exatamente, que é muito estimulada, né? Através do exercício físico também, né? Mas quando a gente também estimula através dessa questão dos vídeos, acho que você está querendo linkar com isso, né? Que a gente procura cada vez mais o exercício cerebral, né? Só que a gente está... Prazer imediato. Imediato. Só que a gente está deixando o quê? O corpo, na verdade, preguiçoso, né? Da questão do pensamento. A gente não consegue mais ver um vídeo longo hoje em dia, né? Então, a gente está querendo acessar muito uma liberação muito intensa da questão da dopamina, mas da forma errada, né? Assim me parece, porque o exercício também tem essa liberação, só que a gente consegue ter uma reversão, um trabalho cerebral,
Se você for buscar, por exemplo, um livro que te dê prazer e tudo, a gente também consegue, claro, que uma liberação, né? Só que a gente acaba revertendo e aí prejudica todo o restante que eu falei anteriormente, né? Quando a gente fala do ciclo circadiano, no momento que a gente está procurando prazer ali através de vídeos na internet, sem nenhum estímulo, sem nenhuma resposta ao cérebro construtiva, né? A gente também está atrapalhando todo esse contexto, né? O que eu quero dizer, e assim, vocês me complementem ou me interrompam se eu estiver falando alguma coisa errada, mas o que eu tenho visto é o seguinte, na virada do milênio ali, para a virada do milênio, a gente não tinha internet massificada do jeito que é hoje. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso à internet, né? Assim, grande parte das pessoas pode ter acesso à internet hoje. Então, quando eu era pequeno, por exemplo, para eu ver um desenho, ou para minha mãe ou minha avó ver uma novela, a gente tinha que esperar o horário daquilo acontecer. Sim. E na revolução tecnológica, a gente teve o quê? A criação do on demand. Que isso lá atrás, na minha época, na nossa época, era a gente ia até uma locadora e alugar um filme, certo? Você podia, a hora que eu quiser, eu vou na locadora, alugo um filme e vejo. Hoje a gente pode assistir qualquer coisa a hora que a gente quiser. Então eu não preciso mais esperar algo acontecer para que eu tenha prazer, né? E isso. E aí eu vi que o seguinte, o que vem acontecendo cada vez mais com as pessoas é que o nível de ansiedade ele vem aumentando. Então eu quero agora, eu não quero depois. Né? Isso causa uma grande preocupação para a gente. Tem filhos pequenos, eles já nasceram na era da inteligência artificial, enfim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, as pessoas da nossa idade aqui, as pessoas que já estão ali caminhando para o pós-40, que já estão no pós-40, que já estão no pós-60 e no pós-80. As pessoas, elas não têm o hábito que se tinha antigamente, que era, acredito que pra gente era maior, mas não tinha o hábito de praticar uma atividade física, por exemplo, ou de se preocupar com uma boa alimentação. Hoje a gente se preocupa um pouco mais com isso, mas não é que todo mundo eu tô preocupado, mas eu vou lá fazer, eu vou me alimentar melhor. É como se a gente empurrasse com a barriga. Então eu vejo que a tecnologia deixa a gente mais ansioso porque eu vejo as coisas na hora que eu quiser e eu tenho buscado cada vez mais por imediatismo, por prazer imediato, né? Então eu queria que você contextualizasse a dopamina, porque é justamente esse hormônio do prazer. A gente está buscando cada vez mais a dopamina e a gente nem sabe disso. A gente não sabe que eu quero ver um filme agora. Eu quero, inclusive, né, a pornografia vem sendo uma coisa que vem sendo muito falado dentro desse assunto, que as pessoas que buscam a pornografia são pessoas que estão buscando o prazer imediato, e isso elas não sabem, mas prejudica e muito a cabeça delas, a mentalidade, enfim, outras coisas que a ciência deve explicar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas elas estão deixando de se prevenir para alguma coisa, e elas estão deixando para se cuidar depois que acontece algo. E o que elas não entendem é que muitas falam assim, mas eu vou numa academia, mas eu tenho que ir no médico, mas eu vou no fisioterapeuta, eu vou fazer um check-up, vou gastar um dinheiro, que não sei o que e tal, ok. Mas eu vi que o IBGE trouxe alguns dados que as pessoas elas gastam muito mais com pós-problema do que com a prevenção. Elas não conseguem entender isso. Então, enquanto eu fico buscando por prazer imediato, e eu falo assim, meu corpo vai ficando cada vez mais preguiçoso, vou fazer atividade física, eu vou acordar cedo para fazer atividade física, sendo que a atividade física traz esse prazer depois que você pratica, né, depois de um bom treinamento, e também eu acredito que a alimentação faz a mesma coisa, como, por exemplo, você pensar assim, vou para a cozinha, vou preparar um alimento, vou ter prazer em cozinhar aquilo, sei lá, vou tomar uma taça de vinho enquanto eu cozinho, vou trazer meu marido, minha esposa, meu filho para a cozinha, a gente tem um momento em família, é um momento de prazer. Eu comecei a criar esse hábito, por exemplo, de ir para a cozinha e cortar a salada, preparar um potinho bonitinho,
para a gente poder ali jantar, para a gente poder almoçar. E, cara, isso é prazeroso. Isso traz um momento de prazer. E depois que você come, você distribui bem o alimento dentro do prato, depois que você sentiu assim, estou bem, comi bem, estou bem, mas eu não estou me sentindo pesado, estou me sentindo leve, porque eu distribuí bem os alimentos. Mais um momento de prazer. Então as pessoas elas buscam mais momentos de prazer na tecnologia, telefone o tempo todo, tela, 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 e estão buscando menos os momentos de prazer no que vai trazer benefício para a gente, né? Numa atividade física, numa boa alimentação, que faz com que a gente tenha um sono melhor, um controle, um gerenciamento do estresse. Então eu trabalho melhor, meu desempenho é melhor, meu foco é maior, eu tenho mais bons momentos em família, então as pessoas estão perdendo um pouco disso, né? Então, assim, eu queria trazer agora, dentro já que a gente passou para esse assunto, eu queria fazer a pergunta para vocês dois. José, dentro da motora, a pessoa que não tem dor, ela já se reabilitou, mesmo depois de um pós-cirúrgico. Estou bem, agora eu já poderia sair da motora e praticar atividade física sozinho, numa academia tradicional. Mas e se eu quiser continuar praticando exercício físico aqui dentro? Isso traria benefícios para mim? Eu consigo fazer isso aqui dentro? Eu consigo me beneficiar a longo prazo de continuar aqui dentro? Ou, em termos evolutivos, independente da minha idade, tá? 40, 60, 80. Em termos evolutivos. Ah, não, Felipe, você está no momento agora que é melhor você ir para uma academia tradicional. Ah, mas o meu objetivo não é ficar fortão, musculosão. O objetivo é manter meu corpo em equilíbrio. Eu posso ficar aqui dentro? Ou eu preciso procurar outro lugar? A partir do momento que a gente tem um diagnóstico clínico, sim, a gente consegue. O que a gente não consegue são pessoas que não têm indicação nenhuma de tratamento fisioterapêutico. Então, usando os exemplos que você mesmo citou, uma pessoa fez uma cirurgia de artroscopia no joelho, um jovem de 40 anos, por algum problema que ele teve no ligamento, ele vem e faz a reabilitação com a gente, é um tratamento, dependendo do quadro, de 6 a 9 meses, e essa pessoa, no momento, vai ter alta. Olha, terminamos, atingimos todos os objetivos, está tudo certo, ela já tem liberdade de movimento, não tem mais dor nenhuma, ela pode optar ou não por seguir na motora, não é obrigação. O que a gente observa é pessoas mais jovens, que estão mais próximos justamente dos 40 anos, tendem a preferir seguir para a academia de volta, porque elas já tinham esse hábito. Se machucou jogando bola, ele quer voltar a jogar bola, vir para o campo, quer voltar a frequentar a academia que frequentava antes. Obviamente não existe barreira em relação a isso. Já o público mais idoso, a partir dos 60, 70 anos, é que a gente começa a perceber que tem uma preferência por permanecer na motora pelo nível de atenção que a gente acaba oferecendo. Então, é como se a pessoa fizesse uma comparação do tipo de cuidado que ela acaba tendo numa academia tradicional, que ela só teria se de repente ela contratasse um personal trainer, com o nível de atenção que a gente tem dentro da motora por uma rotina nossa. E aí esse público acaba preferindo continuar com a gente mesmo que os sintomas estejam ausentes. O que, particularmente, é uma coisa um pouco difícil de acontecer dentro da idade desse público. Então, uma pessoa com 80 anos, ela provavelmente vai experimentar uma redução bem significativa dos incômodos que ela apresenta, mas sempre vai ter um incômodo ou outro que vai poder aparecer ao longo da jornada dela. E aí na motora ela acaba encontrando um local em que independente do que aconteça, ela sabe que a gente vai conseguir resolver e dar conta do recado. Então não existe essa limitação, vamos chamar assim. Mas assim, já só para tirar uma dúvida, por exemplo, tem, né, diagnósticos que acabam que podem ser muito duradouros, né? Vou dar um exemplo que é uma dúvida, por exemplo. Frouxidão ligamentar, uma pessoa que é diagnosticada com frouxidão ligamentar. Ela pode fazer por um tempo, mas quando ela voltar para a academia tradicional, não pode ser que ela ainda sinta essa questão que todo mundo fala assim, mas eu não duro na academia porque eu logo dou um jeito, né? Eu escuto muito isso. Existem algumas particularidades, né? Então, depende, usando exatamente o exemplo que você puxou, se essa pessoa, vamos supor que ela desloque o ombro com muita facilidade, ela faz uma luxação da articulação, tá? É uma situação grave, que pode ser cirúrgica, dependendo dos traumas que ela sofrer nesse local. Tá? Se
esse paciente não apresentar um ganho de força muscular necessário para conseguir estabilizar a articulação, essa luxação vai continuar acontecendo de forma recorrente. Então, qual é o nosso foco como clínica? É conseguir desenvolver essa habilidade na pessoa. Uhum. Então, ela vai ser capaz de estabilizar essa articulação, porque isso pode acontecer mesmo no dia a dia. Ela não precisa estar na academia para o ombro deslocar. Sim. Né? Então, é conseguir desenvolver essa habilidade. Esse é o nosso foco. Vai ter uma hora que ela vai estar há 1 ano sem ter nenhum trauma no ombro e vai se sentir segura, de repente, para tentar outro tipo de atividade. Porque chega um momento, infelizmente, por uma questão estrutural, que a gente bate no teto. A gente chega num momento em que a gente não consegue mais progredir com o tipo de exercício que a gente está oferecendo por uma coisa que a gente já falou antes, que é a questão estrutural. Né? Então, a Motora ela tem esse aspecto de trabalhar com exercício. A boa parte do público que nos procura entra na Motora e permanece na Motora de uma forma duradoura, porque se identifica com a metodologia que a gente aplica, mas existe também esses casos de pessoas, justamente público mais jovem, como eu disse, que chega até a gente, faz o período de reabilitação, recebe a alta e acaba buscando outras atividades extra do que ela está fazendo aqui. Né? É lógico que a gente pode fazer sempre contato com o profissional que estiver fazendo esse exercício fora da Motora, para a gente conseguir alinhar as expectativas e passar todo o quadro clínico do paciente. Não existe também nenhum problema em relação a isso, mas a tendência, dependendo da idade do público, é essa. Perfeito, perfeito. E Bárbara, assim, a gente sabe que, como o José já tinha citado antes, não dá. A nutrição, o papel dela não é ser radical com o paciente, muito pelo contrário. A gente vê muito nutricionista, você tem que cortar isso, tem que cortar, mas não é assim que funciona, né? A gente tem, assim como na atividade física, existe uma evolução, também existe na nutrição. Então, por exemplo, a pessoa que chega e fala assim, eu não largo meu chocolate depois do almoço e depois da janta. Não, ok. Provavelmente você não vai falar, não, você vai falar, então tá bom, então vamos começar assim, depois vamos passar para esse degrau aqui. O que eu quero trazer é o seguinte, como as pessoas elas podem aproveitar mais o prazer em fazer uma mudança assim, de acordo com o que ela pode, não é mais lenta, mas de acordo com o que ela pode fazer, e não que ela esteja disposta, mas com o que ela pode fazer, e buscar menos prazer no imediatismo, comer um chocolate, em comer alguma coisa que não vai fazer bem para ela, em buscar a tela o tempo todo. Como é que a nutrição pode ajudar ela a melhorar essa busca por dopamina o tempo todo? De fato, o alimento também está muito inserido nessa questão de buscar dopamina incessantemente. As pessoas pensam assim, eu não consigo largar, né? Parece que é mais forte do que o indivíduo largar certo alimento, né? Que te dá aquele prazer, ele nem entende porque ele não consegue largar, mas justamente é essa questão da relação com a dopamina. Mas a gente pode colocá-lo num melhor horário, né? Quando você falou aí, por exemplo, você até acertou, que é depois do almoço, depois de uma janta. Quando a gente já tem um contexto de uma digestão que vai ter outros nutrientes, vai ter a presença da fibra, você digere melhor um docinho, né? Eu lembro que na época da graduação eu falava assim, nunca contem isso para um paciente, que vai ser o gatilho para querer comer, né? Mas aí a gente tem que ensinar assim, porque senão ela vai comer escondido, vai comer de repente em um outro horário. Então, é possível sim comer o que te agrada e tirar essa relação de compulsão. A partir do momento em que você digere ele melhor, que você entende que pode, né? O negativo sempre, a proibição sempre dá mais vontade. Então, ele pode continuar comendo chocolate, ele vai ter aquela liberação de dopamina, mas vai ter também uma liberação muito melhor daquele perfil de glicose, de insulina, né? Então a gente pode conseguir moderar isso. E aí a gente também pode introduzir alimentos que tenham o hormônio da alegria, né? Que te tragam esse bem-estar, que é a serotonina, né? E como é que a gente estimula? Por exemplo, a gente pode... Uma banana. A banana tem muito triptofano, a gente encontra no leite também, então a gente consegue, com fontes desse triptofano, estimular também a serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Não é ali o hormônio do prazer, mas é um hormônio do bem-estar. Então, quando a pessoa está
mais disposta, quando está se sentindo mais plena, também vai ter essa busca pelo carboidrato menor, que a gente chama o ciclo do carboidrato. Quando a gente reduz ele, a gente consegue diminuir também essa vontade incessante de consumi-lo, né? Então, isso a gente fala a longo prazo. Né? Então, a gente precisa ir entendendo o que é muito afetivo tirar daquele paciente, o que não é, e aí fazendo esses ajustes para que o paciente não sinta. Né? E o paciente que ele tem aquela compulsão que, tipo assim, ele terminou a refeição, aí já vem aquela vontade do doce na boca. O que ele pode fazer para de agora ele já começar a diminuir ou então, sei lá, substituir por alguma outra coisa? Tudo na vida são escolhas. Se o paciente me falar que gosta muito depois do almoço, eu ainda assim não coloco no plano alimentar. Eu vou esperar ele me falar até a janta. Porque tem paciente que vai falar que quer muito depois do almoço, quer muito depois da janta, no lanche também quer. A gente não vai conseguir acessar tudo. Mas se for bem pontual, a gente consegue inserir, como eu falei, sendo uma boa composição, a gente consegue inserir, por exemplo, todo dia. Eu tenho que entender esse paciente. Tem paciente que prefere, que me diz assim, não, Bárbara, se for um pouquinho todo dia, eu nem quero. Eu gosto de uma quantidade grande. E aí a gente negocia. Será que, de repente, você não vai consumir durante a semana para no final de semana, quando você está ali vendo uma série, você vai consumir uma quantidade maior? Isso vai muito da resposta do paciente. Tem paciente que, se for consumir pouco, acaba em algum momento querendo consumir muito. A gente tem que entender qual é essa necessidade e se essa necessidade é só por um prazer ou criou-se já uma dependência, né? E desordens metabólicas que estão fazendo com que ele tem essa vontade, né? Quando a gente desregula, por exemplo, o cromo, né, que é um mineral, a gente tem uma vontade maior por doce. De repente, uma correção de uma fórmula com colinato de cromo pode reduzir, né, essa vontade do paciente. Então, a gente tem ajuste. Isso é muito individual, né? Mas nunca é uma premissa tirar o que causa prazer para o paciente. A gente só vai adequar. Tá no cinema, é pipoca, chocolate. Tem pessoas que dependem de grande volume. E aí a gente dá o quê? Alimentos com densidades calóricas menores, né? Então você vai comer uma pipoca que faz um volume ali, apesar de ter a caloria do milho, mas tem bastante fibra também, então dá mais uma saciedade. A pipoca você não conseguiria comer em enorme escala e ainda assim que coma. É um alimento mais leve, tem a questão da fibra, um biscoito de polvilho, ou de repente faz um chips, algo que dê mais resistência na mastigação. Quando você resiste mais à mastigação, por exemplo, no caso da pipoca, que tem a fibra ali, que você não come muito rápido, né? Você consome uma barra de chocolate muito mais rápido que você come um pote de pipoca, né? Então você começa a trabalhar no estímulo da saciedade, nessa comunicação com o cérebro que você já está ficando saciado. Eu tô dizendo que as pessoas costumam comer muito quando estão assistindo alguma coisa, né? Sim. Porque aí é aquele momento que tá no relaxamento, né? Aí quer consumir alguma coisa. É por isso que é legal ser essa densidade calórica que eu falei, porque você consegue durante ali o filme, você tá consumindo a pipoca. Já a barra de chocolate não começou nem a primeiros 10 minutos você já consumiu, né? Então é legal esse croque, né? Por exemplo, da pipoca, né? Que são esses alimentos mais resistentes, te dão essa sensação de que tô comendo em maior volume, não tô em proibição. E você vai assistindo tua série ali, né? Entendi. José, por que as pessoas, principalmente aquelas que têm mais de 60 anos, eu vejo muito isso acontecendo, por que elas têm dor, não procuram ajuda, e depois que elas adoecem, ou têm uma dor mais severa, ou acaba sendo internado e tal, essas pessoas elas ficam muito abaladas emocionalmente, e ainda assim, elas não pensam numa prevenção. Por que as pessoas fazem isso, eu não sei dizer. Eu sei mais ou menos o que pode acontecer no processo de uma questão de observação, né? O que eu percebo? Eu acho que culturalmente a gente tem um hábito de, se eu comecei a sentir uma dor, eu vou me automedicar. Eu vou usar um analgésico da minha preferência. Pode ser uma dipirona, pode ser um remédio mais forte. Todo mundo tem esse remédio em fácil acesso em farmácia. Se não tiver no armário de casa, a gente sabe aonde comprar e como conseguir isso. Caso isso persista, é que ela vai buscar
um auxílio de algum médico, que geralmente a via principal de acesso sempre é com o médico primeiro. Ela poderia muito bem chegar ao fisioterapeuta, primeiramente, não tem problema nenhum, nós somos de primeiro acesso. A pessoa poderia chegar para a gente falando de uma dor no ombro, por exemplo, a gente conseguiria avaliar e, se fosse necessário, a gente reforçaria o encaminhamento para o médico. Muito bem. Geralmente, quando ela vai para o médico, ela vai ser receitada a fazer um exame de imagem para tentar fechar um diagnóstico, para só depois começar, de fato, um tratamento fisioterapêutico. Né? Reforçando, isso poderia ter sido começado antes, se ela tivesse procurado o fisioterapeuta imediatamente. Né? Quanto mais tempo passa, dependendo do problema que a pessoa está apresentando, mais difícil é da gente conseguir realizar o tratamento e conseguir sucesso de forma imediata. Né? É como se a dor estivesse criando raízes dentro daquele local. Não é assim, isso é só uma linguagem figurada, né? Mas fica mais difícil da gente tratar. Isso tem total relação com o lado emocional, porque sentir dor não é bom. Existem, lógico, sempre vai ter uma parcela do público que vai gostar de sentir dor, mas é uma dor controlada. Não é aquela dor que está presente no dia a dia e que vai limitar a tua função de subir e descer um degrau, por exemplo. Então, quanto menos a gente faz por nós, quanto mais incapacidade a gente acaba apresentando, mais o nosso emocional vai ficando abalado. Então, hoje, quando a gente pensa em dor para o paciente, a gente não está olhando só a estrutura anatômica, né? Só aquele joelho, só aquele ombro, só aquela coluna. A gente está vendo um contexto de forma muito ampla. Como que está esse sono? Como que está a alimentação? O quanto essa dor te limita? Quais são as coisas que você não faz mais por conta dessa dor? Ou em que essa dor fica mais forte e que te leva a não realizar aquela função? Então a gente começa a entender o contexto do paciente de uma forma mais harmônica, vamos chamar assim, do contexto mais global do paciente. Então a gente entende como que isso pode interferir no trabalho, na vida social, dentro de casa e por aí vai. E aí o emocional ele está misturado nisso tudo. Então a gente olha isso como se fosse uma nuvem. É muito difícil de eu transmitir, de eu traduzir exatamente como que a gente vê, porque é a nossa visão. Né? Mas a gente separa isso em esferas, vamos chamar assim, em que eu tenho uma esfera que vai ser a parte social do paciente, uma outra esfera que vai ser o trabalho, e uma outra esfera que vai ser o físico dele, que vai ser a forma como ele sente essa dor, como ele interpreta, em que articulação está localizada e por aí vai. O emocional está presente em todos eles. Se você tem uma dor e isso te limita socialmente, você sai menos de casa, você convive menos com a sua família, você vai menos ao cinema, ou não vai na praia, ou não faz aquela caminhada que você fazia com o seu grupo de caminhada, o seu grupo de corrida, e por aí vai. Então, quanto menos a gente faz, mais o nosso emocional fica abalado, e aí não tem como a gente desvincular o tratamento da dor do fator emocional desse paciente. E como eu disse no início, quanto mais tempo isso passa, mais difícil fica de tratar, porque essa dor ela se torna crônica. A gente pode fazer uma pontuação muito, muito bem estabelecida pela ciência, que é a partir de 3 meses, essa dor já é considerada crônica. E aí não tem como a gente desvincular a dor do emocional. No início a gente até consegue, mas quanto mais tempo ela fica presente, mais ela se instala, mais difícil fica esse tratamento. E aí mexe até com a autoestima no que a gente estava falando. Totalmente. Possivelmente esse paciente vai ter um sobrepeso, vai ter diminuição de massa muscular. Tem muita gente, na hora que a gente está fazendo a avaliação, eu pergunto, são as 2 etapas quando a gente vai chegar na fase de qualidade de vida. O paciente não faz nem ideia de que a gente está fazendo essa sequência com ele. Começa a anamnese, faça uma entrevista, pergunta sobre remédios, sobre cirurgias anteriores e por aí vai. O que ela está sentindo naquele momento, o histórico daquele momento que ela está passando. E aí eu pergunto como é que está a sua alimentação e como é que está seu sono. E logo depois tem a parte de avaliação emocional. E que é nossa, eu não pergunto nada para o paciente. O paciente às vezes solta. Eu tomo remédio para ansiedade, eu tomo remédio para depressão. A gente já consegue encaminhar isso de forma mais simples. Mas a gente tenta entender como que está esse contexto de qualidade de vida da pessoa para entender qual é o nível motivacional até que ela tem. Tem muita gente que vem para a motora até arrastado, entre aspas. Sim. Por que você veio até aqui? Porque meu filho me trouxe. E é assim, eu vim por causa dela. Mas você não queria estar aqui, a gente tenta descontrair, né? E às vezes o paciente demora um pouquinho para se soltar. Mas a gente vê a partir dali como que está o motivacional dela para resolver aquele problema. Sim. Então, sim. Inclusive, foi até comprovado, acho que há pouco tempo, cientificamente, não sei se há muito tempo ou se foi agora, que a atividade física, ela te ajuda na depressão. Ajuda. Sim. Exatamente. Até pela dopamina, que é o hormônio do prazer. Né? Então você falou da alimentação, e é uma forma como eu tento falar com as pessoas. A pessoa faz atividade regular,
de musculação, natação, seja lá o que for, e por algum motivo ela teve uma lesão. E essa lesão fez ela interromper a corrida de rua que ela fazia. Eu perguntei, alimentação, como é que tá? Chutou o pau da barraca? Porque às vezes é com pessoa que é isso, né? Pô, já deu tudo errado, eu não vou nem descontar aqui, não vou comer aquele chocolate, não vou pedir aquela pizza, não vou comer meu hambúrguer, sabe? Já tá tudo ruim, pô, pelo menos a comida eu vou ter. Né? Porque também é uma fonte de prazer. A gente não pode fingir que comer é bom. Comer é bom, só que de uma forma equilibrada para não trazer prejuízo pra gente. Né? Então entender o fator emocional é importantíssimo para a gente conseguir conduzir a parte terapêutica. No final, tudo se resume ao emocional, não? Tudo, as decisões que a gente toma, se a gente vai fazer atividade física ou não, se a gente come um chocolate, se a gente come uma salada, tudo se resume, né, ao sentimento. Deixa eu só trazer uma outra observação que, enquanto você estava falando, e a Bárbara também, eu estava pensando sobre isso, que é a tela, né? A gente está aqui gravando um conteúdo, as pessoas estão vendo a gente pela tela agora, e a gente está falando, tem que sair da tela um pouquinho, né? Tem que voltar para quê? Para pia de casa, né? Voltar para fazer um exercício, deixar um pouco o conteúdo digital para cuidar de si próprio. E eu percebo que, mais uma vez, é uma observação minha, isso não é pautado em nada que eu tenha lido em lugar nenhum. Mas o que eu percebo é que quanto mais tela a gente consome, mais vontade a gente tem de continuar ali. Sim. A gente perde a noção do tempo. E simplesmente perde a noção de que se passaram ali 1 hora e meia, 2 horas. Você podia ter feito outra coisa da sua vida. Você podia ter, de repente, ao invés de ficar numa rede social, você podia ter visto um filme. Que, de repente, ia trazer ou uma série, que ia trazer algum conhecimento bacana. Ou assistir o podcast para aprender um pouco mais sobre saúde também, né? É lógico. Mas eu percebo que a gente perde a noção do tempo. A gente fica ali imerso, a gente, como eu digo, no contexto bem amplo da sociedade, a gente fica imerso e a gente perde a noção, e aí quando a gente vê, a hora já andou bastante, não vai dar tempo mais de eu fazer a minha janta, não vai dar tempo mais de eu fazer meu exercício, porque até eu sair, voltar, já era, acabou meu dia. Sim. Eu vou ter que pedir alguma coisa no iFood, no aplicativo, para eu poder me alimentar, e aí geralmente vai vir um negócio que não é tão bem preparado assim para você, não tem tanto equilíbrio e tudo mais. E a gente meio que vai empurrando isso para frente. Isso vai se tornando um hábito. Mas dentro do âmbito do prazer que eu digo, a pessoa antigamente ela já assistia televisão, né? Inclusive donas de casa naquela época, a televisão praticamente ficava meio que... tinha televisão na cozinha e tal, se ouvia-se rádio, mas geralmente era no café da manhã, que vinha as notícias do dia, e depois ela assistia televisão, novelas, aquele negócio todo, programas, né, de auditório, essas coisas. O problema é que hoje o consumo aumentou justamente por on demand. Eu vejo a hora que eu quero e eu vou lá e pego. A informação está na palma da mão. Exatamente. O grande problema que eu vejo na tecnologia, isso até se apresenta num documentário que eu vi sobre redes sociais, é que as redes sociais são programadas para que você não saia delas. Então você fica ali, no feed, rolando, passando o dedo. E isso é que apareceu no documentário. Quando você demonstra qualquer movimento ou intenção de sair, aparece alguma coisa que você mais busca. Então, dentro do que você busca no seu dia a dia, como por exemplo, eu preciso comprar um novo carrinho de bebê para o meu filho. E aí você começa a buscar. E aí você tá nas redes sociais, daqui a pouco você vai lá, entra lá, começa a ver. Tá passando vendo conteúdos aleatórios. Quando eles identificam que você vai sair, aparece um carrinho de bebê, uma propaganda de carrinho de bebê. Então, as redes sociais foram feitas para que você não saia delas. E esse é um consumo que vai além do que a gente entende. Então, prejudica a nossa saúde de alguma forma e a gente acaba, às vezes, só rolando sem objetivo nenhum. A gente não tá buscando nenhuma informação, nada. A gente só tá vendo ali. É uma forma de entretenimento que a gente achou e que acaba causando um prazer que só destrói a nossa cabeça, né? E nossa saúde como um todo. Então, se as pessoas buscassem mais informação do que simplesmente passar o tempo ali sem objetivo nenhum, talvez elas aprendessem alguma coisa num filme, num podcast, num documentário, em qualquer outra coisa que trouxesse ali objetividade naquele entretenimento. E teriam mais controle do tempo delas. Porque o problema todo também se resume a tempo. Exato. É o tempo que você dorme, é o tempo que você se dedica para fazer um exercício, é o tempo que você se dedica para preparar a sua refeição. É tudo tempo. Se a gente gasta tempo com coisas que não vão trazer tanto retorno para a gente, infelizmente não vai sobrar tempo para as outras coisas. E aí tempo tem a ver com hábito, né?
Tem muita gente que chega para mim na avaliação e pergunta assim, mas eu vou ter que fazer 3 vezes por semana esse exercício, vou ter que fazer 2 vezes, quantas vezes eu vou ter que fazer? Todo dia? Sofrimento muito inicial. preocupado, né? E o quanto eu vou ter que me dedicar para isso? E aí eu gosto de fazer uma metáfora que é a seguinte: há quanto tempo você escova o dente? A gente escova o dente desde que a gente é muito novo, desde que é criancinha. E várias vezes por dia, né? 2, 3 vezes por dia, pelo menos você vai escovar o seu dente. E se a gente parasse de escovar o dente agora? Escovei durante 60 anos o dente. Tá bom, né? Já deu, pô. Vivi a vida inteira escovando, agora eu vou parar de escovar o dente. Não adianta, a gente sabe que vai ter problema mesmo assim. Com exercício e alimentação é a mesma coisa. Não adianta você fazer bem durante um tempão e depois parar. Você tem que manter o hábito. Também é muito ruim se você não faz durante o tempão e espera que em uma semana o seu problema se resolva. Sim. Requer tempo, requer hábito, requer rotina, para você se manter naquele mesmo patamar. Interromper é ruim pra caramba, especialmente para depois para conseguir retornar. E iniciar, uma vez que você não tem esse hábito, também é muito difícil. Mas depois que isso cria-se uma esteira, né? Depois que isso entra no seu dia a dia, na rotina, parece que está mais fácil. Depois que você encontra prazer naquilo, que você vê que tem benefícios dentro do seu dia a dia, que você regula tudo que a gente falou em relação a hormônios. E é lógico. Aí entra naquilo que você falou dos 21 dias, outro dia, né? Conversando sobre os 21 dias de um você hábito. Cria-se um novo hábito a partir de 21 dias que você está praticando aquilo, mas se eu não me engano, é todo dia. Sim. Você praticar 2 vezes na semana, que requer mais tempo. E ao mesmo tempo, assim, não é porque a gente é entusiasta do que a gente faz, que a gente faz bem todo dia, não. Exato! Tem muito dia que eu vou pra musculação pensando, por que eu tô vindo pra cá hoje? Cansado, às vezes cabeça preocupada com outras coisas, mas vou lá manter minha rotina. Hoje em dia eu gosto de mostrar que tem esses momentos. Nós ficávamos muito endeusados que não tínhamos esses momentos, e até eu como profissional às vezes estava em contexto com amigos, né? Não tira foto não, eu não tô aqui comendo a minha melhor refeição, né? Não, tira foto sim, né? Se você oferece isso para o teu paciente, né, que você não convive numa prisão alimentar, tem que tirar foto sim, tem que entender que é isso, porque... A geração passada, por exemplo, dos meus pais, dos meus avós, era uma geração que não tinha esse hábito de fazer atividade física ou até se alimentar bem, porque naquela época era trabalho para botar comida na mesa de casa, e o final de semana, sei lá, uma festa familiar e tal, e era uma época, né, consumia-se bebidas, cigarro, né, o pessoal fumava muito mais antigamente, né, do que hoje. E era um exemplo que vem de geração para geração. Então hoje eu vejo que as pessoas, apesar de não estarem procurando a prevenção como deveriam, a gente vê alguns exemplos hoje de pessoas com mais de 60 anos, mais de 80 anos, que buscam atividade física, que até praticam maratonas, até o próprio Ironman, que é um nível altíssimo de preparamento físico, né? E tem lá gente, cara, com 80 anos, fazendo o Ironman com uma saúde muito superior a um jovem de 20 anos, por exemplo, né? Então, assim, nós temos exemplos, mas parece que a população ela ainda está ali num intermediário. Vou ou não vou? Ah, não, acho que, né? Aí tem um problema e nem pensa, não, agora acho que eu vou começar. Não, mas continua. Ou então precisa de um susto muito grande para tomar, virar chave. Mas a pandemia foi esse susto, né? Botou muita gente em prova. Pandemia, exatamente. Não, a própria pandemia te obrigou a ficar em casa e algumas pessoas decidiram começar a fazer exercício físico em casa. Até para trabalhar a cabeça. Imagina, você ficar preso dentro de casa, 2 anos. A gente ficou recluso, né? Sem poder sair. E aí, acredito que algumas pessoas pioraram a saúde e algumas melhoraram, né? Bom, vocês querem fazer alguma colocação, falar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação? Acho que a gente falou dos pontos principais. Eu entendo que hoje, né, eu estou incluída, né, nessa geração, então eu entendo que hoje a gente tem uma cobrança muito maior e nosso gerenciamento de tempo é muito mais concorrido, né? Antigamente, quando você tinha uma
graduação, né? Você já estava num local muito mais relevante no mercado, né? Hoje em dia a gente tem 3, tem 4 e a gente está sempre buscando novos conhecimentos. Isso é muito enriquecedor, mas ao mesmo tempo dificulta esse gerenciamento de tempo. Então eu atendo pacientes reais, né? Que é aquele paciente que tem a família, que tem o trabalho intenso, mas que tem que encaixar, sim, a atividade física, que tem que encaixar a boa alimentação e entender, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Ontem eu atendi uma paciente que falou que ela precisava ter uma pessoa, uma diarista em casa para ela comer menos. E ela teve uma percepção muito legal, porque ela entende que a desorganização na casa desorganiza o humor dela, que gera uma compulsão. Então, não adianta, não tem receita de bolo. Cada indivíduo tem que entender o que te gera essa desordem, né? O próprio planejamento alimentar. Se eu chego para você e pergunto assim, Bárbara, o que você vai jantar hoje à noite? Você fala, não sei. Provavelmente você vai pedir uma pizza hoje à noite, né? Agora, se você já tiver um planejamento, fala, não, hoje à noite, inclusive já está semi-pronto, eu vou comer, sei lá, um jantar especial com o meu marido, eu vou comer uma carne, porque durante a semana eu tive uma alimentação boa, então hoje eu posso comer, sei lá, até uma sobremesa, né? Mas é planejar, ter planejado ali, a falta de planejamento. Ou ainda, mas aí não teve esse contexto de planejamento próprio, mas você tem um planejamento de feedback, de repente tem uma comida já, né, saudável congelada, você tem uma lista de restaurantes que você já peça, de repente, aquele alimento mais saudável, não vai ter, como eu falei, uma receita de bolo. Cada um vai identificar o que cabe dentro da sua rotina. É sempre repensar, rever, combinar também com os demais para a gente fazer os ajustes necessários. Perfeito. Bom, nosso primeiro episódio, nós falamos aqui sobre a saúde praticamente após os 40 anos e 3 pilares fundamentais para que você tenha uma saúde de longo prazo, que você tenha mais autonomia, que você mantenha o seu corpo firme, que são atividade física, praticar bastante atividade física, não importa a sua idade, você buscar um lugar em que você se sinta bem, acolhido, com bons profissionais, você ter uma boa alimentação para que você possa, de uma forma mais controlada e regrada, você comer aquilo que você gosta e que isso te beneficie em outros âmbitos do seu dia a dia. Ter um gerenciamento do estresse maior, que você tenha maior foco naquilo que você faz, que você se sinta bem com você mesmo e complementando o terceiro pilar, que é a qualidade do sono, que é fundamental também para que você tenha aí a sua saúde de longo prazo beneficiada. Então você ter uma saúde no seu dia a dia equilibrada com esses 3 pilares. E não importa a sua idade, dependendo aí do que você possa ter, sobre doença ou não, isso não importa, mas é o que você faz para ter uma saúde de longo prazo, que você tenha uma boa saúde, que você também dê exemplos para as pessoas na sua casa, para quem está ao seu redor, de viver uma vida mais saudável. Alguma colocação dos nossos convidados? Não? Foi ótimo. Não, foi Então, ótimo. obrigado pela contribuição, obrigado pelas informações. E se você tem alguma informação que você quer saber que você não encontrou aqui nesse podcast, nesse episódio, deixa aqui num comentário sobre o que você gostaria que a gente falasse, qual profissional que você gostaria que a gente convidasse aqui para falar um pouco mais sobre algum outro assunto relacionado à saúde. E, enfim, fale pra gente também o que você gostou, o que você não gostou. Se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no canal que você tá, seja Spotify, YouTube, siga a gente nas redes sociais e espero que a gente tenha atendido a sua expectativa e até o próximo episódio.